Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. Retomando aqui as nossas questões, de demonstração do resultado do exercício. Vamos lá para a questão 14, coloca na nossa tela, por favor. Olha lá. Então, uma questão do CESP 2014. Considerando-se os dados apresentados na tabela abaixo, relativos a uma empresa comercial, é correto afirmar que a demonstração do resultado do período apresentará lucro bruto superior a 300 mil. Então, ele está falando de lucro bruto superior a 300 mil. Repara que ele quer a primeira parte da DRE. Mas o que nós vemos aqui nessa tabela? Estamos vendo abatimento de vendas, realmente isso vai entrar na DRE. Estamos vendo compras a prazo, isso não é da DRE. Compras à vista, isso não é da DRE. Despesa financeira é da DRE, mas não entra no cálculo do lucro bruto. Despesas operacionais, isso é da DRE, mas não entra no cálculo do lucro bruto. Devolução de compras, isso não é da DRE, isso é importante para calcular as compras líquidas. Devolução de vendas, isso entra na DRE e vai ser usado para calcular o lucro bruto. Estoque final e estoque inicial não entram na DRE, mas são usados para calcular o lucro bruto. Faturamento, entra na DRE e é usado para calcular o lucro bruto. ICMS sobre vendas entra na DRE e é usado para calcular o lucro bruto. E, por fim, IPI no faturamento entra na DRE e é usado, sim, para calcular o lucro bruto. Bom, então, o que nós percebemos a partir desses dados que são apresentados aqui? Nós percebemos que o caminho da solução da questão é, primeiro, calcular as compras líquidas. Ele está dando aí compras, abatimento sobre compra, devolução de compras. Depois, calcular o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. E depois, calcular o lucro bruto, como ele pede na questão. Então, esse é um tipo de questão bastante comum, muito manjada, que a gente tem que saber resolver na prova. E reforça aquilo que eu já venho comentando. As questões de DRE, ora elas pendem para o lado de destinação do resultado do exercício, ora elas pendem para o lado de operações com mercadorias. Então, coloca aí na tela, por favor. O que acontece? Primeiro eu tenho que calcular as compras. As compras, então eu vou colocar lá compras a prazo, compras à vista, ou seja, o total das compras. Então eu tenho o total das compras para calcular as compras líquidas. Então vai ser total de compras, vamos calcular aqui, ó. Compras, então nós vamos somar o total que foi a prazo e o total que foi à vista. A prazo, vamos colocar o valor, 100 mil e à vista 20 mil. 100 mil mais 20 mil vai dar 120 mil, certo? Bom, você tem as compras e depois você vai ter os devoluções de compras, 14 mil. Devoluções de compras de 14 mil. ICMS, tributo sobre compras, não tem. Então, realmente, as compras líquidas estão fáceis aqui de calcular. Compras, vamos melhorar isso aqui. Compras líquidas. De 106 mil. Bem, calculamos as compras líquidas, agora vamos calcular o CMV. Então, o CMV vai ser o estoque inicial. Olha aqui o estoque inicial, cadê você? Olha lá, 32 mil.
mais 106 mil, menos o estoque final de 6.500. Então, o CMV ficou uma continha fácil, né? 106 menos 6.500 vai dar 99.500. 99.500 mais 32 vai dar 131. Opa. 131.500, né? Então, esse é o custo das mercadorias vendidas. E agora, para calcular o lucro bruto, vamos para outra página? Olha lá. Vamos pegar a receita de vendas. Cadê? Na verdade, é o faturamento. Então, nós temos um faturamento de 543.200. Então, começa lá com o faturamento. De 543.200, vai tirar o IPI sobre o faturamento, o IPI sobre o faturamento, 27 mil. Então, aqui nós chegamos na receita bruta. Então, 543.200 menos 27 mil. 543.200 menos 27 mil. Isso dá 516.200. 516.200. Bom, da receita bruta, nós vamos deduzir os abatimentos sobre vendas, 5.500, abatimentos de vendas. Então, menos abatimentos de vendas, 5.500. Vamos tirar também a devolução de vendas. Devolução de vendas. Então, menos devolução de vendas. Opa! E a devolução de vendas dá 10.800. E vamos tirar o ICMS sobre vendas. ICMS sobre vendas, que vai dar 43.400. Então, tirando tudo isso, chegamos na receita líquida. Olha lá, 516 menos 5.500 menos 10.800 menos 43.400. Vai dar 456 e 500, né? E agora da receita líquida, nós tiramos o CMV, que nós calculamos aqui, ó, 131 e 500. Só conferindo esse valor, ó, vai dar 32 mil mais 106 mil menos 6.500, 131.500. Então, 456.500 vai dar 325 mil.
Então, o lucro bruto vai ser de 325 mil, né? E aí, o que que nos diz o enunciado da questão? Ele coloca lá, questão 14, né? Ele fala: considerando-se os dados apresentados na tabela abaixo, relativos a uma empresa comercial, é correto afirmar que a demonstração do resultado do período apresentará um lucro bruto superior a 300 mil. Correto? Na verdade, esse lucro bruto vai ser de 325 mil, conforme nós calculamos aqui. Né? Agora, você percebe que fazer organizadamente dá trabalho, mas é melhor para depois você voltar na questão, né? É claro que não precisa ser bonitinho como está aí na sua tela, né? Mas separar esses momentos é importante, né? Então, primeiro calculamos as compras líquidas, olha lá, compras líquidas, depois calculamos CMV, olha aqui o CMV, e por último calculamos o lucro bruto, não é verdade? E a questão sai. Então, esse tipo de questão, ele é muito comum em prova. Legal? Muito comum, ele se repete bastante, beleza? Segue na nossa tela, por favor, questão número 15, olha lá. Questão número 15 foi uma questão do TCU de 2013. Determinada empresa comercial levantou, ao final do mês, os saldos contábeis apresentados a seguir, cujos valores estão em reais. Nesse caso, o custo da mercadoria vendida no mês é superior a 4.300 e o lucro bruto é inferior a 3 mil. Né? Então, aqui ele coloca duas afirmativas, né? E se nós temos o conectivo E, né? Aí usando um pouquinho de raciocínio lógico, para que a questão esteja correta, as duas afirmativas têm que estar corretas. Então, novamente, é uma questão que envolve ao mesmo tempo operações com mercadorias e DRE. Né? Então, primeiro passo é fazer as compras líquidas. Né? Então, compras de mercadorias. Então, olha lá, ó. Primeiro faz aqui as compras. Compras de 5 mil. Depois, abatimento sobre compras, então, menos abatimentos. Cem. Então, já foi esse valor, já foi esse valor. Devolução de compras, 300, então, menos devolução de compras, 300. Né? Tem outro, será que tem outro valor sobre compras? Não. O outro é devolução de vendas, estoque final, estoque inicial, frete sobre venda, ICMS a recolher, ICMS a recuperar, ICMS sobre vendas. Então, repara que poderia ter uma suspeita sobre esse ICMS a recuperar, que eu deveria abater aqui. Não. O ICMS que eu vou abater para chegar nas compras líquidas é o ICMS sobre compras. Esse ICMS que está aqui é um ICMS a recuperar, que pode não ser necessariamente dessa compra. Né? Então, esse valor aqui eu não vou usar para calcular compras líquidas, é pegadinha da questão. Então, as compras líquidas, vão ficar aqui em 4.600. 4.600, certo? Bom, então agora vamos calcular o CMV. Como é que a gente calcula aqui o CMV? Então, o CMV vai ser o estoque no início do mês, que é 1.000, mais as compras líquidas de 4.600, menos o estoque no fim do mês, que também é 1.000. Então, o CMV, ele vai ser de 4.600. Então, já posso olhar aqui a primeira afirmativa. Ó. Nesse caso, o custo da mercadoria vendida no mês é superior a 4.300, certo? Realmente é superior a 4.300. Agora, vamos calcular o lucro bruto. Temos o CMV, então vamos ao lucro bruto.
Então, o lucro bruto começa com a venda, com as vendas de mercadorias, 9.200. Então, começa aqui com vendas de mercadorias. $9.200. Depois, que são vendas, né? Parece vêndolas. Piorou. Vendas de mercadorias. Depois nós temos deduções? Temos devoluções de vendas aqui, ó. Devoluções de vendas. Então, vamos lá. Devoluções de vendas e devolução de vendas. Cadê? 400. Depois nós temos ICMS sobre vendas. Então, tira ICMS sobre vendas. $1.500, né? Ah, frete sobre vendas. Não, frete sobre vendas é depois do lucro bruto. Por isso que eu tenho que conhecer a estrutura, né? Tem que conhecer a estrutura da DRE, porque é uma informação que não serve para calcular o lucro bruto, né? Então, estão aqui as deduções, então chegamos nas vendas líquidas. Vendas líquidas, então eu vou ter 9.200 menos 400, vai dar 8.800, 8.800 menos 1.500, vai dar 7.300, né? 7.300. E dessas vendas líquidas, nós tiramos o CMV, que nós apuramos como 4.600. E aí nós chegamos no lucro bruto de 2.700. 2.700. Então, o lucro bruto é inferior a 3.000. É sim, o lucro bruto é 2.700, ou seja, inferior a 3.000. Ok? Então, realmente, a questão 15, ela está correta, né? O custo da mercadoria vendida é superior a 4.300 e o lucro bruto é inferior a 3.000. Perfeito. O custo da mercadoria vendida é 4.600, que é superior a 4.300, e o lucro bruto é inferior a 3.000, porque ele é 2.700. Legal? Seguindo em frente, questão 16. Considere que um comprador sem histórico comercial tem efetuado o pagamento de uma série de parcelas a uma empresa vendedora, para que ao fim desses pagamentos recebesse determinado produto. Nesse caso, a empresa vendedora deverá reconhecer, de acordo com o regime de competência, as receitas nas datas dos respectivos recebimentos, né? Errada a questão. Errada a questão. Repara que o que está acontecendo? Tem um comprador, né, que fez o pagamento de uma série de parcelas a uma empresa vendedora para que, ao fim desses pagamentos, recebesse determinado produto. Ou seja, eu sou a empresa que está recebendo os pagamentos. Então, eu estou recebendo pagamentos para só no final entregar o produto. Então, o fato gerador da receita, né, e aí nós estamos falando de regime de competência, é a entrega do produto. Não falou nada, nenhuma informação adicional, é isso que nós vamos presumir. Ou seja, a venda acontece com a tradição, a entrega da coisa para o cliente. Então, esses pagamentos que a minha empresa vai recebendo antes de entregar o bem,
eles não são receitas, porque eu não entreguei o bem. É receita antecipada, é passivo, né? Regime de competência. E na própria Lei 6.404, no artigo 187, quando fala da DRE, ele fala que você tem que usar o regime de competência, lá no parágrafo 1º ou parágrafo 2º, enfim. Lá no artigo 187 fala isso. Então, quando ele fala que a receita tem que ser contabilizada no momento dos respectivos recebimentos, isso é regime de caixa, isso não é regime de competência, porque o bem ainda não foi entregue. E por isso a questão está errada. Legal? Coloca na nossa tela, vamos para a próxima questão 17. Questão 17, ele coloca aí uma tabela e ele fala, com base na tabela acima, que apresenta os saldos em reais das contas contábeis da companhia ABC SA, ainda não encerrados contabilmente, referentes ao exercício findo em 31/12/2013, julgue os itens a seguir. 17. A existência de impostos e contribuições a recolher é indicativa de lucro no exercício de 2013, né? Então, a existência de impostos e contribuições a recolher é indicativa de lucro do exercício de 2013. Então, quando eu olho aqui as informações, impostos e contribuições a recolher, né? Ele está falando que são informações de 31/12/2013 e ele fala o seguinte, olha, o fato de haver essa linha aqui é indicativo de que houve lucro, é indicativa de lucro no exercício de 2013. Errado. Por quê? Porque esses impostos e contribuições a recolher, eles podem ser referentes a exercícios passados, né? Não precisam ser necessariamente referentes ao resultado do exercício corrente, ou seja, de 2013. Ok? Então, a questão fica errada porque ela aponta que isso é indicativo de lucro de 2013. Não necessariamente. Como eu disse, repetindo, pode ser referente a exercícios anteriores a 2013, que ela ainda não recolheu. 18. Após o encerramento contábil, o patrimônio líquido será reduzido em relação ao patrimônio líquido anterior ao encerramento contábil, né? Então, será reduzido por quê? Porque teria tido, em tese, um prejuízo. Então, vamos ver se houve esse prejuízo. Olha lá. Então, quando ele coloca aqui a DRE, né, eu vejo lá receita de vendas, comissões de vendedores, custo das mercadorias vendidas, provisão para imposto de renda, provisão para contribuição social sobre o lucro líquido, né? Bem, então, o que a gente faz aqui? Na verdade, a gente vai fazer uma DRE, né? Só que como ele quer o final da DRE, eu não preciso seguir a ordem, né? Basta eu colocar essas contas num razonete e fazer o cálculo. Então, eu vou fazer aqui desse lado para ficar mais fácil de recorrer aos números. Então, está aqui o ARE. Então, eu tenho a receita de vendas, 4.000, do lado do crédito. Vou deixar só aqui assim, ó, tímido. Depois, a despesa tributária, 300. Não vou nem seguir a ordem. Ó, despesa para o lado esquerdo, receita para o lado direito. Imposto incidente sobre vendas, 1.000. Então, aqui já foi. Despesa de equivalência patrimonial, 200. Despesas administrativas, 300. Depois, comissões sobre vendedores, 200. Comissões de vendedores, 200, é despesa. Custo das mercadorias vendidas, 2.500. Então, até aqui, nós temos 4.000 de receita, mas temos 1.300, né? 300 com 1.000, 1.300, com 200, 1.500, com 300 de novo, 1.800, com 200 de novo, 2.000, e com 2.500, 4.500. Então, nós temos aqui um prejuízo de 500, né? Então, se nós temos um prejuízo de 500, não precisa nem partir para o cálculo. Ah, Egberto, mas se é lucro real? Beleza, se é lucro real, a única despesa aqui que não é dedutível, que deveria ser adicionada, é a despesa de equivalência patrimonial, né?
Então, o prejuízo fiscal é de 300, porque eu vou pegar o prejuízo contábil de 500 e somar 200, que é a despesa de equivalência patrimonial, e eu teria um prejuízo fiscal, então só para colocar aqui, ó, um prejuízo contábil de 500 e aqui um prejuízo fiscal de 500. Só que aí o que acontece? Eu tenho que pegar, deixa eu colocar primeiro em termos de resultado para ficar algebricamente mais didático, né? Então eu tenho um resultado contábil de menos 500 e o resultado fiscal de menos 500 mais 200, que vai dar menos 300. Então, de qualquer maneira, nós temos prejuízo, seja tributariamente falando, seja fiscalmente falando. Então, realmente, após o encerramento contábil, o que ele quis dizer após o encerramento contábil? Ele quis dizer após a apuração do resultado. O patrimônio líquido será reduzido, sim, será reduzido, porque teve prejuízo em relação ao patrimônio líquido anterior ao encerramento contábil. Certa questão, o que ele está querendo dizer de forma disfarçada é que se apurou um prejuízo no exercício. Questão 19. Na demonstração do resultado do exercício, a receita líquida de vendas é obtida por meio da dedução das despesas do imposto de renda da pessoa jurídica. Errado, né? Quem reduz a receita líquida é obtida por meio da dedução dos impostos, dos tributos sobre vendas. Né? O IPI, o ICMS, PIS/COFINS, ISS, né? Se fosse serviço, né? Então, errado. Né? Porque o imposto de renda aparece bem depois na estrutura, aparece lá na terceira parte da DRE. Questão 20. Para obtenção do lucro antes do imposto de renda, receitas e despesas não operacionais são deduzidas dos resultados operacionais. Olha a maldade de novo, né? Não existe mais esse termo receitas e despesas não operacionais. São outras receitas e outras despesas, né? Então, realmente, não tem mais esse termo. Questão 20, ela está errada. Questão 21. Se uma venda de mercadorias for feita por 100 mil a longo prazo e com 2.500 de juros, no momento da realização da venda, serão gerados um aumento em receita bruta de vendas de 97.500 e também um registro em conta redutora de contas a receber a longo prazo de 2.500, né? Questão muito boa. Então ele está falando de fazer uma venda, e aí nós estamos falando só da contabilização da receita, né? Ele está falando em contabilizar isso aqui, ó. Ele faz uma venda e um valor a receber de 100 mil no longo prazo, com juros embutidos de 2.500. Então, aqui vai ter contas a receber, para usar o nome que ele está falando na questão, contas a REC, 100 mil. E aqui eu tenho juros a transcorrer.
de 2.500, né? E o valor a ser registrado como receita vai ser de 97.500. Essa é a receita. Então, o lançamento vai ser a débito de contas a receber, 100.000, a crédito de juros a transcorrer de 2.500 e a crédito de receita de 97.500. Né? Então, ele diz, no momento da realização da receita, serão registrados um aumento em receita bruta de vendas de 97.500, correto, e também um registro em conta redutora de contas a receber, olha aqui a conta redutora entre parênteses, né? Aqui, de longo prazo, no valor de 2.500. Então, está correta a questão número 21. Beleza, pessoal? Legal, terminamos mais um bloco aqui de exercícios, né, de questões de demonstração do resultado do exercício. Voltamos no próximo bloco com esse tema, com mais questões para você. Grande abraço, excelentes estudos e fique com Deus.